Após o ato carnal deles, Guts e Casca repousavam sobre o chão da floresta, contemplando o céu e a cachoeira. Os dois trocam alguns carinhos e palavras de amor enquanto isso, além de também comentar um pouco o ato. E então Casca tem uma ideia. Por que Guts não fica com eles? Por que ele não volta para o bando do Falcão? Depois que eles resgatarem Grift, tudo pode voltar a ser como antes. Mas Guts dá uma resposta bastante incisiva e decidida. Ele não pode ficar. E então, olhando para aquela cachoeira, ele explica a Casca que já esteve lá antes. Afinal, ele viajou muito nesse último ano. E para justificar sua decisão e fazer Casca entendê-la, ele começa a contar uma história. Mas antes, eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabiam que esse canal pode divulgar o seu trabalho por um preço absolutamente baixíssimo? É verdade. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. E caso você goste desse trabalho e queira estar nos ajudando financeiramente, você pode fazer uma doação de qualquer valor via Pix. Fazendo isso, você nos incentiva a dar continuidade com esse trabalho que é tão trabalhoso e custoso, mas que infelizmente não está recompensando tanto financeiramente. Se quiserem saber mais sobre isso, vão na descrição. Bem, continuando. Há um tempo atrás, uma menininha ajudava Guts a treinar. Ela fazia isso lançando para ele troncos que foram organizados no alto da cachoeira. Guts, que estava lá embaixo, esperava pela queda dos troncos. A intenção dele, visivelmente, era cortar todos eles sem ser atingido. Pela cara da menina, isso não acabou muito bem. E no quadro seguinte, a gente entende o porquê. A espada de Guts quebrou. Mas uma espada quebrada pra conta, né? Já que um pouco antes de sair do bando do Falcão, ele já tinha quebrado uma lá em Dudley. E após isso acontecer, ele e a menina vão para a casa de um velho homem chamado Godo, que é um ferreiro, e ele é o responsável por essa menininha. Aparentemente, Guts foi acolhido por eles em um momento de dificuldade. No meio da conversa, Godo menciona que a caverna próxima da casa dele tem uma mina, e que dizem que elfos viveram lá. Isso é um detalhe meio que jogado do nada nessa conversa, mas é uma pista muito interessante sobre algo que vai ser bastante relevante na obra mais pra frente. O fato de ter aparentemente algo mágico nessa caverna justifica muita coisa no futuro. Bom, o Guts então decide perguntar algo a Godo. Como ele decidiu que queria ser um ferreiro? O que fez ele se tornar isso? Godo tem uma resposta simples. Todos os ancestrais dele eram ferreiros. Era uma espécie de profissão familiar. Guts muda a pergunta então, e questiona se ele gosta de ser um ferreiro. O velho homem responde que antes de ele sequer aprender a andar, já sabia como segurar um martelo. Antes que ele pudesse pensar no que fazer, já estava na frente de uma forja. E quando ele começou a pensar no que queria fazer, decidiu que queria ser o melhor no que fazia. E quando ele finalmente percebeu, a vida dele já tinha passado. Godo explica que ele faz isso desde que nasceu. E assim como uma criança que não sabe o porquê nasceu, ele não sabe por que continua forjando. A história de Godo é o retrato falado do que chamamos de piloto automático, uma vida onde você somente vive fazendo o que exige-se que você faça, uma vida sem perspectiva. Essa é uma vida que ele claramente não escolheu, foi uma imposição das circunstâncias, sociedade ou destino, uma vida que carece de significado. Mas então Godo continua falando que tem algo que ele gosta quando está forjando. Ele gosta de ver as faíscas, e então ele associa as faíscas com a brevidade da vida. Pois as faíscas são como a vida, elas passam inesperadamente diante dos seus olhos. Momentos depois, refletindo acerca das palavras de Godo, Guts se questiona acerca do seu sonho, e se pergunta se aquela espada não era o seu sonho. Ele reflete sobre o sonho de Grift, que é muito diferente do dele, muito mais elegante. Mas no caso de Guts, aquela espada era como se fosse parte dele. Foi por causa dessa espada que ele sobreviveu a tantas tribulações. Sua espada sempre esteve ao seu lado desde muito antes de conhecer os Falcões, e nas piores situações de sua vida foi nela que ele se apoiou. Ele vai mais longe e afirma que sua vida está ligada àquela espada. As memórias dele, que não estão conectadas a ela, não têm sentido. É como se ele tivesse nascido para essa espada. Ele reflete que pode ser como Godo. Ele também é atraído pelas faíscas. Quando as faíscas voam no meio da batalha e passam diante dos seus olhos, elas mostram as memórias dele. No fim, Guts conclui que ele vai continuar empunhando sua espada. Talvez o sonho dele seja diferente do sonho de Grift no fim das contas, mas de qualquer forma, ele não vai ser controlado por ninguém. Ele vai viver do seu próprio jeito, gerando suas próprias faíscas. Essas reflexões todas são extremamente interessantes,
Isso porque, mais uma vez, é mostrada a dualidade entre Guts e Griffith, o quão diferentes eles são. Enquanto o objetivo de Griffith é algo extremamente mirabolante e que, portanto, exige uma exigência de muito foco e planejamento de um passo a passo, o objetivo de Guts é algo muito mais simplório, muito mais ocasional. No capítulo 12, enquanto conversava com Charlotte sobre sonhos, Griffith menciona que para ele uma pessoa que vive sua vida só por viver, que vive um dia de cada vez, é imperdoável. Isso faz sentido para ele, já que a sua existência é baseada num objetivo maior e mais ambicioso, onde seu foco sempre deve ser o futuro, o planejamento de cada passo e uma ascensão contínua ao topo. Mas Guts tem um modo de existir completamente ao oposto. Seu objetivo não está no futuro, não está em ascender socialmente, e sim nos momentos em que ele vive, na intensidade desses momentos. E isso explica muito a sua paixão pela luta. Bem, não vou me aprofundar tanto assim nisso, porque eu poderia literalmente ficar 1 hora de vídeo só falando disso, mas não é o foco desse vídeo aqui. Acho que com o que eu já falei já deu para entender mais ou menos as razões e os significados por trás dessas cenas. Mas o que eu consigo explicar rapidinho é o significado do teu like nesse vídeo. Você sabia que um like pode ajudar muito na performance e alcance desse vídeo aqui na plataforma? Pois é. Então se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deu o like, por favor, faça isso agora. E também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E também ativa as notificações, porque assim você vai saber sempre que sair vídeo aqui do canal. Inclusive os próximos vídeos de Berserk e dessa série. Bem, recado dado, então bora continuar. De volta ao presente, após explicar todas essas coisas para a Casca, Guts diz que ele irá ajudar no resgate de Griffith, mas depois seguirá o seu próprio caminho. Ele tem que melhorar suas habilidades, encontrar inimigos mais fortes e superar seus limites. Em outras palavras, gerar faíscas mais intensas. Mas ele diz que fará isso por conta própria. Ele será o dono da sua própria mente e não fará parte do sonho de ninguém. Ele irá lutar por si mesmo. Casca taca mato na cara dele e diz que ele é exatamente como Griffith. Ele só pensa nele mesmo, ninguém pensa sobre ela. Ela não faz nenhuma diferença para ele. Ele já tomou sua decisão de qualquer jeito. Mas Guts surpreende a mulher, ele a chama para ir com ele. E assim, ele vai tomar conta dela. Casca responde ele com um beijo, o que significa que ela aceita ir. Ela irá partir com ele. Isso evidencia pra gente o quão sério Casca está levando essa nova relação que está se iniciando. Mas apesar desse momento terno entre esses dois, as coisas ao redor não estavam tão boas assim. Três dias depois, em uma floresta, um fenômeno estranho aconteceu. Caçadores viram algo. Dizem que veio do cânion de uma selva, refletindo a luz do sol, um monstro gigante em formato de cobra. E agora, sem que haja qualquer explicação racional, o festival começou. E assim termina o capítulo 49. Esse foi um capítulo com um clima ainda romântico, só que dessa vez puxando para o lado reflexivo de Guts, mostrando o desenvolvimento interior que esse personagem teve durante a sua jornada nesse time skip. E aqui também concluiu-se este momento dele com a Casca. Mas no final temos esse prelúdio do que está para acontecer, mais uma vez relembrando pra gente que algo muito ruim está no ar, assim como foi aquela aparição do Skunk Knight ou até mesmo com a profecia do Zod lá atrás. Mas agora essas pistas estão cada vez mais frequentes, e a tendência daqui pra frente é esses eventos sobrenaturais escalonarem na obra. E outro detalhe interessante é que a partir daqui vários apóstolos que o Guts já encontrou ou vai encontrar no decorrer da história vão aparecer. No caso desse monstro cobra que apareceu nesse capítulo 49, é o Baron Snake, o apóstolo que o Guts enfrentou como espadachim negro no primeiro capítulo. E no decorrer de próximos capítulos, mais desses apóstolos vão aparecer, relembrando capítulos passados ou dando prenúncios para o futuro. Eu vou comentando caso a caso quando acontecer. Memórias do passado brotam na mente de Griffith. Ele se lembrava dos seus dias de criança, quando ele brincava de mercenário com seus amigos. Nesses dias, nas ruas de sua cidade, ele podia ver ao alto o resplendor de um grande castelo. E aquele menino pôs em sua cabeça que ele queria ter aquilo para ele de qualquer forma. Mergulhado na escuridão de sua prisão, Griffith reflete sobre muitas coisas. Reflexões de um homem que claramente está perdendo sua sanidade.
Ele reflete que muitas imagens aparecem em sua cabeça, porém, somente uma aparece claramente. Vemos então o bando do Falcão indo rumo à cidade de Midland. A operação de resgate aparentemente já está sendo iniciada, ou preparada. Detalhe aqui para Judeal reparando que algo finalmente aconteceu entre Guts e Casca, e ele não parece muito feliz com isso. E também tem esse quadro lindíssimo da cidade, obviamente. Griffith continua com seus devaneios de loucura. Enquanto ele vê a imagem de Guts em sua cabeça, reflete sobre seu estado mental. Ele não consegue tirar aquilo de sua mente, mas ao mesmo tempo ele também não consegue mais sentir afeto pelas coisas que costumava sentir. Ele queria voltar a sentir esse afeto. Aqui podemos ver o coração do personagem congelando cada vez mais na insanidade. Griffith reflete sobre o que outras pessoas são para ele. Ele sempre foi diferente, sempre se destacou, seja para o bem ou para o mal. Mas de forma ou de outra, ele sempre teve todos na palma de sua mão. Era ele que sempre tinha domínio sobre tudo. Mas enquanto se lembra de quando salvou Guts contra Zod, ele se pergunta o porquê de quando se trata daquele homem ele perde o controle e o equilíbrio. Aquele que ele culpa por tê-lo afogado nessa escuridão é o mesmo que o mantém vivo nesse momento tão difícil. Por que só ele? Quando isso tudo começou? Griffith, em um momento, tinha certeza de que Guts era dele, mas de repente aquela pessoa tomou conta dele. Ele reflete que há anos atrás ele iniciou a busca incessante pelo seu sonho, mas agora o seu sonho desaparece cada vez mais dentro dele enquanto a figura de Guts reluz cada vez mais. Agoniado, Griffith, em sua solidão, grita por Guts. Mas então imagens diferentes surgem diante dele. Imagens de criaturas sobrenaturais, que se referem a ele como príncipe e clamam por uma audiência, como se ele de alguma forma fosse o senhor daqueles seres das sombras. E então Griffith pode contemplar a imagem de estranhos seres que parecem esperar por ele em algum lugar. Em outro local, os falcões se moviam. Alguns soldados ainda se recuperavam da última batalha enquanto outros se preparavam para a missão que estava por vir. Rickert, que estava ferido, faria parte do grupo que não iria, e ele estava se sentindo triste por isso. Judeal conforta ele dizendo que quando Griffith chegar, ele será o primeiro que o líder irá abraçar. E mais animado, o menino pede que Guts lute em dobro por ele. Se o protagonista salvar Griffith, tudo voltará a ser como antes. Com tudo preparado, Casca dá a todos a ordem. A equipe de resgate deve partir imediatamente para Windham, a capital. Os falcões estão tensos com a seriedade da missão, obviamente, mas ao mesmo tempo também estão animados. Em uma parte mais destacada da cidade, havia um cemitério tenebroso. Guts, Casca, Judeal e Pimpim estavam nesse lugar. Guts, incomodado, pergunta o que eles estão fazendo em um cemitério, e Judeal explica que naquele lugar existe uma passagem secreta, o que é comum em Castelo Grande. Construções assim costumam ter passagens secretas que fazem parte do seu planejamento. Casca encontra a passagem, que está em um túmulo falso, então ela pede a Pimpim para dar uma ajudinha. Pimpim o faz, abrindo a passagem. Casca chama todos para avançar, mas Guts protesta. Ele não acha uma boa ideia a líder ir em uma missão assim. Ele, Judeal e Pimpim eram o suficiente para realizar essa missão. Mas é claro que isso é tudo conversa fiada e Casca sabe disso. Ele só está preocupado com ela. Ela dá uma bronca no seu soldado. E, falando resumidamente aqui, ela manda ele sossegar o pinto e não misturar sentimentos pessoais com a missão. E é claro que o Pimpim e o Judeal dão uma boa zoada nele. E após esse breve momento de descontração, os falcões entram na passagem secreta. A missão de resgate estava se iniciando. Os falcões correm pelo subterrâneo. Eles vão rumo ao seu líder. No caminho, Guts reflete sobre Griffith, sobre o quanto ele esteve acima de todos, sobre o quanto ele nunca se deixava alcançar, sobre o quanto ele sempre visava o topo, solitário em sua jornada. Ele simplesmente estava distante demais daqueles que estavam presos às coisas levianas desse mundo. Palavras como desencorajamento e desistência não existiam para alguém como ele.
Ele era sempre tão frio, calmo e perspicaz. Mas nesse momento o protagonista se lembra da conversa que eles tiveram após a luta contra Zod, onde o líder demonstrou um apego diferente a ele. Ele também se lembra de quando eles terminaram o extermínio contra os inimigos de Griffith na corte, onde ele também parecia preocupado demais com a sua opinião. Após se lembrar dessas coisas, ele se lembra do que Casca falou sobre Griffith precisar dele. Isso traz ao protagonista muita culpa. Se isso for realmente verdade, o que isso faz dele então? O grupo completa o caminho pelo subterrâneo, e então eles saem em um mausoléu, que ironicamente é o mesmo que há tempos atrás os conspiradores contra Griffith usavam para arquitetar seus planos. Quando eles chegam, nota a presença de alguém, mas é apenas o informante do grupo, a pessoa que indicou para eles todo esse caminho. E para a surpresa de Guts, a informante do grupo é a própria princesa de Midland. A princesa reconhece Guts e, principalmente, reconhece Casca. Ela comenta que no dia em que viu Casca antes de Griffith partir para Dudley, não viu que ela era uma mulher, e pede desculpas por isso, mas agora ela diz que notou rapidamente. Essa é uma fala meio boba, mas que vai fazer parte um pouco da trama pessoal da Casca nessa missão. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Enquanto eles caminham rumo ao destino, Casca reflete sobre a princesa Charlotte, sobre o quão gentil ela é, apesar de ser uma peça tão importante para a nobreza. Casca reflete se ela era o tipo de pessoa da qual Griffith realmente precisava. A verdade é que Casca se incomoda quando pensa sobre eles. Apesar de tudo, seus sentimentos por Griffith ainda não morreu. Ela sente como se fosse uma bisca, e não vou usar a palavra aqui, vocês sabem porquê, né? Mas na verdade mesmo, isso é normal. Ninguém ama uma pessoa a vida toda e esquece assim do nada só porque praticou um coito. Mas é realmente um sentimento bastante conflituoso e que geralmente nos faz sentir culpa. Guts nota os sentimentos de Casca. Deve até estar sentindo uma coceira na testa já. Charlotte pede desculpa aos falcões. Ela se sente culpada por tudo o que aconteceu. E isso levanta o questionamento. O que realmente aconteceu? Por que os falcões foram atacados tão repentinamente? Nenhum deles sabe a verdade. Então Charlotte explica o que aconteceu, como Griffith foi ao seu quarto naquela noite. E essa informação claramente abala muito Casca, que agora tem seus sentimentos pela princesa ainda mais reforçados negativamente. A conversa é interrompida quando patrulheiros se aproximam, e antes que o pior acontecesse, a princesa vai até eles, e os homens imediatamente se prostram. A princesa dá um jeito de se livrar dos soldados subornando eles, surpreendendo a todos pela sua calma. Mas então a menina desfalece. Ela ficou muito assustada com aquilo. Ela não estava acostumada com esse tipo de coisa. É a menina que foi mimada pelo pai. Mas os sentimentos dela por Griffith a dá forças para fazer esse tipo de coisa. E é claro que esse tipo de declaração deixa a Casca ainda mais incomodada. Guts, como um bom corno manso que é, percebe a situação e vai consolar Casca, que a princípio tenta bancar a durona, mas depois deixa escapar a sua fragilidade diante daquela situação. Eles chegam ao destino deles, um lugar chamado Torre do Renascimento, que segundo o Judea Wiki, é a torre mais alta e antiga de Midland, que foi construída nos tempos antigos de guerra. Aquela torre era usada para muitos fins macabros, vamos dizer. Atualmente, o subsolo da torre é usado só para isso, para manter os prisioneiros. Judeal chama a Casca para conversar, então revela o seu lado mais malicioso e jogador de mercenário, opinando que eles deveriam levar a princesa como refém, algo que Casca reluta. Porém, por ironia do destino, eles mal têm tempo para conversar antes que a princesa chegue até eles e a ela mesma peça para ser levada. Mesmo com o espanto de todos, a princesa Charlotte insiste dizendo que quer ir. Ela não entende nada do mundo e não sabe fazer muita coisa, mas por Griffith ela está disposta a fazer o melhor que puder como refém. Casca diz ser contra. Ela diz que ter a princesa como refém daria problemas para os falcões. Se eles conseguirem libertar Griffith e fugir de Midland, o rei provavelmente não faria mais tanto esforço para perseguir eles, porque seriam apenas criminosos comuns. Mas a partir do momento em que eles têm a princesa do reino sob refém, a coisa muda completamente de figura, e eles serão perseguidos em qualquer lugar pela coroa. E, sobretudo, daria muitos problemas para a imagem de Griffith, que teria seu nome manchado para sempre.
E ele nem sequer poderia mostrar o rosto dele em público sem ser perseguido ou, no mínimo, sofrer um grande boicote. Mas então a princesa surpreende a todos de novo. E dessa vez, ela faz isso chorando e fazendo birra que nem uma criança mimada, precisando ser silenciada por todos. Mas olhando bem para a princesa, e talvez por se ver um pouco nela, Casca acaba concordando. Ela pode ir e ver Griffith com eles. E caso ele permita, eles podem realizar o desejo dela. Agora eles decidem que está na hora de ir, mas antes disso, Casca chama Guts para conversar. Então ela revela sua culpa para ele. Ela fala que está se sentindo uma bisca. Ela diz que apesar de seus argumentos racionais, ela se sentiu mal com essa coisa toda envolvendo Griffith e a princesa. O Guts está sentindo a coceira na testa aumentar e fica com raiva. Dessa vez ele dá uma bronca em Casca. Eles não deveriam estar perdendo tempo com isso. Não foi ela mesma que disse que eles deveriam deixar sentimentos pessoais de lado. E enquanto eles seguem com o grupo, ele revela que na verdade aquilo incomoda ele. Mas ele no fundo sabe que não pode fazer nada em relação a isso. E além do mais, quem não consegue tirar Griffith da cabeça é ele mesmo. Enquanto tudo isso acontecia em Windham, em outro local repousavam os membros feridos do bando do Falcão. Rickert estava observando um soldado ferido que estava sendo tratado por outro companheiro. O soldado mais novo diz para o soldado mais velho que ele precisa resistir. Logo, Griffith vai chegar. O homem ferido concorda. Ele não vai morrer antes de poder ver o comandante, não importa o quanto sofra. O homem que cuida do soldado ferido pede a Rickert que vai pegar mais água, e ele vai. No caminho, Rickert observa seus companheiros. E apesar de tudo, eles estão muito felizes, cheios de esperanças. Quando Griffith retornar, os falcões renascerão. Rickert, enquanto pega água no lago, reflete sobre as coisas, mas então ele vê algo diferente. Algo que parece ser uma fada. Mas então ele ouve algo, e quando ele corre para ver, o bando desapareceu completamente. Rickert procura pelos seus amigos em meio à escuridão. Então ele é chamado por alguém, um homem aparentemente chamado Kim, que manda ele correr. E então podemos começar a ver o que realmente aconteceu ali. Rickert é apresentado a um verdadeiro show de horrores, causado pelos apóstolos que já iniciaram o banho de sangue. É o tal do festival mencionado antes. Rickert também seria morto pelos monstros. Porém, uma figura aparece atrás dele, e este, aparentemente, não é inimigo. Vendo quem estava ali, os apóstolos ficam temerosos. Alguém muito forte que estava contra eles havia chegado. O cavaleiro saca sua espada e ordena que os monstros voltem. E assim eles fazem. Após o recuo dos apóstolos, Skunk Knight também vai embora. Rickert, começando a assimilar a situação somente agora, se pergunta o que aconteceu. Como aquilo pode ter acontecido logo agora? Ele se ajoelha diante daquele cenário tenebroso. Skunk Knight, observando isso em silêncio, vai embora. Afinal, ele já tem uma boa ideia do que está para acontecer. Como eu já havia dito antes, nesse momento do arco está sendo cada vez mais escalonado o lado sobrenatural da história. E cada vez mais nós temos mais e mais pistas sobre o destino dos personagens a partir daqui. O autor está nos preparando
tanto narrativamente, mas principalmente visualmente, para os eventos tenebrosos que estão por vir. E isso não serve somente para o Arco Era de Ouro, mas também para o futuro da história, porque nesse momento temos um gostinho do que vai acontecer no próximo arco da história. Eu não vou entrar tanto em detalhe para não dar muito spoiler. Mas além disso, também temos uma referência ao arco Espadachim Negro, dessa vez mostrando o Conde, que foi o inimigo final daquele arco. O time de resgate de Grift finalmente entrou na Torre do Renascimento, o estranho e sinistro local onde o Falcão estava sendo mantido em cárcere. Uma torre estupidamente profunda e assustadora. Charlotte leva um grande susto com um dos indivíduos monstruosos daquele lugar. O susto é tão grande que ela fica com as pernas fracas, e então Guts, não querendo mais atrasos, se oferece para carregar ela nas costas. Essa atitude incomoda Casca, que está claramente enciumada e talvez até mesmo ameaçada por Charlotte. E lembra daquela cena em que Charlotte disse que quando viu Casca não reconheceu ela como mulher, e eu disse que aquele diálogo bobo teria alguma importância? Pois é, aqui, se nós prestarmos atenção, isso terá algum significado. Apesar de ter essa personalidade durona e tudo mais, e apesar de há tempos atrás dizer que não queria ter nascido mulher, Casca se incomoda sim com a sua falta de feminilidade. E a prova disso é que em muitos momentos no decorrer da obra ela relembra que é uma mulher, como na festa da vitória da Guerra dos 100 Anos, onde ela usou um vestido e estava preocupada com sua aparência. Ou quando estava no ato carnal com Guts, se incomodou de ele falar tanto das cicatrizes dela. Enfim, Casca, de certa forma, se sente incomodada com a sua falta de feminilidade. E no caso da princesa Charlotte, ela é o completo oposto. E por isso Casca se sente tão ameaçada por ela. Primeiro, a princesa, entre aspas, tirou o Grift dela. E agora, era Guts quem dava uma atenção especial para a menina. Mas enfim, é só um comentário rápido mesmo. Vamos seguir adiante porque esse vídeo já tá bem longo já, né? Conforme eles continuam, vão notando cada vez mais a profundidade daquela cratera. E isso gera curiosidade no pessoal. E nesse momento a Charlotte começa a contar a história daquele lugar e a importância dele na origem do reino de Midland. E até no nome do país. Charlotte conta que há 1000 anos atrás o continente era ocupado por tribos que viviam em guerras extremamente violentas, em uma terra de caos e discórdia. Mas então, um sujeito chamado Rei Geyserik surgiu. Não se sabia muito sobre quem ele era, mas sabe-se que ele conseguiu unir todas as tribos e formar um único império. Enquanto isso é contado, Guts reflete sobre o fato de ele se parecer com Grift, ou seja, um conquistador. Depois é acrescentada a informação de que Rei Geyserik era um guerreiro impiedoso e que a marca registrada dele era um elmo em forma de caveira. E obviamente, quando isso é dito, Guts automaticamente se lembra de Skull Knight. Depois disso, a Judeal Wiki é ativada, e ele comenta sobre já ter ouvido essa história, e sobre como esse rei era dito ser um péssimo rei, que ficava nas sacanagens da vida enquanto o povo era esmagado por impostos abusivos. Mas então Deus puniu o rei, enviando 5 anjos, que destruíram a cidade em uma única noite embaixo de catástrofes climáticas. Mas o que Judeal não entende é a relação entre essa cratera imensa da torre e essa lenda. Mas Charlotte afirma que não é uma lenda. Essa cidade realmente existiu, mas desapareceu por causa das catástrofes naturais. Entretanto, alguns vestígios da cidade ainda existem no fundo desse lugar. A princesa continua contando que depois da morte do imperador, como não havia sucessor, o reino se dividiu e muitas guerras começaram desde então. Ela diz que, pelo que ela ouviu falar, a família real de Midland é a única que tem alguma relação com o sangue do imperador. Ela completa dizendo que muitas pessoas tentaram investigar essa cratera, e sempre morriam. De qualquer forma, o renascimento dessa torre, depois daquele passado sujo, continuou sendo um grande mistério, um símbolo de encerramento. E isso é meio irônico, né galera, já que, como eu mencionei algumas análises atrás, essa torre também marcou o encerramento da jornada de Grift. Esse jogo de palavras pode ter sido proposital ou não. Bem, Judeal e Guts fazem uma brincadeira sobre fantasmas para assustar o pessoal. E então, Casca, entrando na pilha, acaba se distraindo e batendo a cabeça. E então, sua tocha cai.
vemos que no fundo daquele lugar há vários cadáveres com o estigma do sacrifício, o que nos dá uma boa noção do que aconteceu no passado. Essa história toda envolvendo essa antiga cidade e o rei Gazeric é bastante misteriosa ainda, e até hoje não foi dito exatamente o que aconteceu. Talvez eu faça um vídeo discorrendo melhor sobre isso no futuro. Mas, continuando com a cena, Guts nota algo e olha, mas não vê nada, e se pergunta se aquilo era somente a sua imaginação. Mas, na verdade, não era. Eles finalmente encontram a cela de Grift. Todos ficam muito apreensivos, mas então Casca toma coragem e abre a porta. O que será que eles vão encontrar? Bom, galera, como já é de costume, vou dar só uma perspectiva geral dessa parte da história bem rapidinho. Pra ser bem sincero, entre todos os momentos do arco Era de Ouro, esse momento da primeira metade do resgate de Grift eu não gosto muito. Tipo, não é que eu não gosto, eu gosto, mas só não gosto tanto como o resto do arco. O motivo pra isso é que eu acho toda essa jornada do bando do Falcão até chegar em Grift muito enrolada, sabe? Principalmente no que diz respeito a esse quadrado amoroso entre Guts, Casca, Charlotte e Grift. Não é que isso não precisasse existir, na verdade precisava, já que é coerente com a história até aqui e com os personagens. Mas eu acho que perdeu-se muito tempo em coisas não tão relevantes, sabe? Tipo, o Grift tá sumido há 1 ano, os Falcões comeram o pão que o diabo amassou. Eles estão no coração da cidade inimiga, e ainda assim, eles perdem muito tempo com vários assuntos paralelos, sendo grande parte disso somente sentimentalismo envolvendo essa coisa toda da Casca, Guts e Charlotte. Eu acho que toda essa questão poderia ter sido resolvida em menos páginas, para não perder-se o foco do que realmente importa, que é o resgate do Grift. Mas é só um ponto mesmo, na maior parte a história está impecável como sempre. Toda aquela cena de Guts e Casca na cachoeira conversando sobre as reflexões do protagonista foram muito boas. A parte envolvendo aqueles devaneios de Grift também foi muito importante, revelando um ponto a mais pra gente sobre os pensamentos desse personagem tão misterioso, o que nos ajuda a compreendê-lo um pouco melhor. E é claro que teve aquele início das dores com o ataque do bando do Falcão, cada vez mais emergindo nesse mundo mais sobrenatural, deixando de lado esse mundo entre aspas comum do arco Era de Ouro para dar lugar àquele mundo mais sombrio que nós conhecemos no arco Espadachim Negro. Aqui, Berserk está se tornando cada vez mais Berserk, podemos dizer. Bom, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Agora vai estar passando para vocês a playlist completa dessa série. É só clicarem aí que vocês vão direto para lá. E também vão estar aí outros vídeos de Berserk aqui do canal e algo que o YouTube queira recomendar para vocês. E é isso. Até a próxima, galera!